fazer o possível. O tema que você me passou são os desafios das universidades públicas no combate à pandemia na era do negacionismo científico. O professor Renato Janine Ribeiro é professor de Ética e Filosofia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, é ex-ministro da Educação e secretário nacional da SBPC até o ano de 2023. Ele é autor de vários... Ele é autor de vários livros, né? Eu vou colocar aqui uns 2 ou 3, entre os quais Ao Leitor Sem Medo, Hobbes escrevendo contra o seu tempo, outro, A Sociedade contra o Social, O Alto Custo da Vida Pública no Brasil. Esse foi ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura em 2001. Também tem A Universidade e a Vida Atual, Fellini Não Via Filmes. E também uma recente, A Boa Política, ensaio sobre a democracia na era da internet. A reitora não quer falar uma palavra, Guida? Professor, eu vou deixar para eu falar no final. Tá bom? Tá bom, tá bom. Bom, é com muita satisfação que eu, pela primeira vez, me faço presente no Acre. É um dos poucos estados do Brasil que eu não conheço bem o país, mas infelizmente o Acre eu ainda não conheço, apesar de ter ouvido enormes elogios. Diz o meu antigo secretário de articulação dos sistemas de ensino, quando eu fui ministro da Educação, e que é muito conhecido de vocês, Binho Marques, que foi governador do estado do Acre, diz o Binho que o Acre é simplesmente o lugar mais bonito do mundo. Então, eu sinto que eu estou perdendo uma coisa muito importante. Espero que não demore muito tempo para eu poder conhecer um estado que é tão interessante, que a gente sempre lê coisas fabulosas e que tem trabalhos importantes. O próprio Binho me contou muito do que foi feito na educação, na secretaria, quer dizer, é um trabalho bonito que vocês fazem aí no estado. E o assunto que me cabe é um assunto muito difícil, né? Que é o assunto da universidade nesse momento de universidade pública, né, diante dessa crise agravada pela pandemia. Um amigo meu português que coordena um fórum que eu sugiro a vocês que acompanhem pelo Facebook, que é o Fórum Demos de Povo, Democracia. Ele fez recentemente um debate luso-brasileiro sobre o Brasil diante das duas pandemias, a pandemia do coronavírus e a pandemia da atual situação política do país, que está muito complicada. E nós estamos falando num dia em que a situação política brasileira ainda se agravou mais. Já tivemos, no começo da semana, a demissão de um ministro que estava se empenhando, apesar dos pesares, apesar de estar atrasado, apesar de não ter feito as coisas no momento que devia, mas que estava procurando recuperar o atraso e lutar contra a pandemia coronavírus. E hoje tivemos a demissão do ministro Moro, que tem, vamos dizer, vários problemas na sua história, utilizou métodos ilegais para chegar aos fins que ele queria, mas que foi levado à demissão de uma forma muito estranha. Segundo ele, saiu um ato, um decreto, hoje, com a assinatura dele, e que ele não teria assinado, o que é muito grave. Então, nós estamos numa situação do país que a gente jamais teria esperado que, uns anos atrás, que acontecesse. Ou dizendo de outra forma, podemos pensar que, a longo prazo, e desde o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma valorização da democracia em esfera mundial. Democracia não é um termo elogiado o tempo todo no século XVIII, XIX, apesar de começar a haver revoluções democráticas na França, Estados Unidos, um avanço democrático na Inglaterra. Mesmo assim, o termo democracia nos séculos XVIII e XIX, e numa parte do XX, é criticado. E é com a Segunda Guerra Mundial e com o fato de que os países do eixo, os países fascistas, as ditaduras da Alemanha, da Itália e do Japão, fazem ataques horrorosos com assassinatos em massa, genocídios, crimes de guerra
é com esse fato que ocorre uma espécie de união democrática contra esses regimes, que vai ser muito importante e que vai levar o termo democracia a adquirir um sentido mais positivo. Acaba de passar um helicóptero acima de casa, não sei se vocês ouviram, se atrapalhou o som, mas de qualquer forma, o fato é que nós temos, então, uma valorização de democracia que começa mesmo na década de 1940, que vai levar à criação das Nações Unidas, que não impede que haja ditaduras de direita e de esquerda no mundo todo. O Brasil vai sofrer, vai estar na parte do mundo tutelada por ditaduras pró-norte-americanas. A América Latina quase inteira vai, em algum momento, ter regimes não democráticos controlados pelos Estados Unidos, ao passo que a Europa Oriental vai estar sob o tacão da União Soviética, também com regimes ditatoriais. Agora, o fato é que, num certo momento, uma certa época, por volta de 1980, essas ditaduras, tanto da América Latina, de direita, quanto ditaduras de esquerda da Europa Oriental, elas caem e surgem regimes mais democráticos, com suas falhas, com suas limitações, mas surgem esses regimes que têm uma valorização maior da democracia e que, no caso do Brasil, de outros países, vem junto com uma melhora do nível de vida dos mais pobres. Reduz-se a desigualdade social. Existem oportunidades maiores que estão vinculadas à democracia. Um dado que pouca gente tem. Se nós pegamos um indicador de desenvolvimento humano, IDH. O IDH é um indicador cunhado pelo economista Amartya Sen e que visa a substituir o PIB como grande indicador de desenvolvimento. O PIB, o Produto Interno Bruto, é bom para falar de dinheiro, de riqueza, mas há dois fatores que são acrescentados ao PIB para fazer o IDH. Um deles é educação, e outro um deles é saúde, e outro deles é longevidade. Um deles é saúde, que é medido em boa parte pela longevidade. Quanto tempo as pessoas vivem? Que tipo de doença tem? E outro é educação. Quanto as pessoas têm de educação, qual a qualidade dessa educação, quantos anos de educação. Vocês vejam, em 1946, que não faz tanto tempo, faz o quê? 70 e poucos anos, o Brasil, pela primeira vez, colocou a obrigatoriedade de ensino na sua Constituição. E 4 anos de obrigatoriedade de ensino. O governo era obrigado, e os pais eram obrigados, a ter uma educação pública, gratuita, dos 7 aos 10 anos de idade. Só isso. Eu, quando tinha 10 anos de idade, em 1960, tive que prestar um exame chamado admissão para ver se eu podia entrar na segunda etapa do ensino fundamental, que se chamava ginásio. Uma quantidade enorme de crianças era repelida nesse exame. Então, nós tínhamos um sistema que, pela primeira vez na história do Brasil, ofertava educação gratuita, pública, para a população, mas apenas 4 anos. Em 2009, a Constituição foi emendada no governo Lula para passar para 14 anos. Já tinha subido a 8 anos durante a ditadura, dos 7 aos 14 anos. Em 2009, passou a ir dos 4 aos 17 anos. Quer dizer, educação infantil, o nível fundamental, que era o antigo grupo ginásio, e o ensino médio. Então, nós tivemos um avanço nisso grande, e não é à toa que o IDH brasileiro melhorou. Pra vocês terem ideia, a nossa expectativa de vida, não de nós que aqui estamos, mas de quem está nascendo hoje, é 74 anos de vida. Faz um século, a expectativa de vida no Brasil era uns 40 anos. Aliás, no Brasil e em muitos países do mundo. Então, praticamente dobrou a expectativa de vida. Então, tudo isso está associado um pouco à democracia. Em 1985, quando terminou a ditadura, e é por isso que eu estou falando do IDH, o indicador de desenvolvimento humano pegava 85% dos municípios brasileiros e diziam que era muito ruim. Não é que o indicador de desenvolvimento humano era ruim, ele era muito ruim em 85% dos municípios. Hoje, ele é muito ruim em menos de 1% dos municípios. Quer dizer, apesar dos pesares, apesar de tudo que nos falta fazer, o Brasil avançou e esse avanço está vinculado à democracia,
que é uma coisa que é muito positiva e que, por vezes, a gente esquece. Agora, o que acontece? Nós temos, então, um período em que as ditaduras caem, os regimes se democratizam, políticas sociais se desenvolvem. No caso do Brasil, isso começa praticamente com o governo Itamar Franco, que é um governo que começa a ter certas preocupações. Não sei se vocês lembram, ele criou o auxílio gás. O auxílio gás era para as pessoas mais pobres, você media isso pela conta de luz, então essa pessoa tinha direito a um botijão de gás por mês. Então, outros auxílios foram criados, mais tarde foram unidos no Bolsa Família. Então, em vez de vários auxílios picados, você passou a ter um auxílio monetizado, com o qual a pessoa faz o que quiser, mas em tese ela vai comprar gás, vai pagar a luz, vai comprar comida, são as coisas que acontecem. Esses tipos de ação social, cada vez mais envolvidos, foram acontecendo a partir do governo Itamar, crescendo no governo, continuando no governo Fernando Henrique e tendo um desenvolvimento muito grande nos governos Lula e Dilma. Há um dado importante, é pena que eu não consigo projetar imagem, não tenho essa capacidade ainda para uma fala online, mas quando o governo Lula assume, nós temos uma parte da população significativa vivendo na miséria. Essa parte da população, que é, se não me engano, de 6%, miséria mesmo, né? Não é pobreza, vai cair para menos de 1% no governo Dilma. E vocês vejam, quando você está pegando esse final da miséria, é muito difícil. Você está lidando com pessoas que moram em lugares muito afastados, muito difíceis. Geralmente no Brasil, os piores lugares para morar são lugares que têm excesso d'água ou falta d'água. No caso de vocês, falta d'água não deve praticamente existir, mas a gente pode pegar, seja o sertão do Nordeste, com muita falta d'água, seja, por exemplo, uma cidade como São Paulo, as pessoas que vão morar em bairros que são alagados durante chuvas. Nós temos em São Paulo um bairro que passa uns 3 meses por ano praticamente debaixo d'água. Então, isso numa cidade rica, a maior cidade do Brasil, nós temos isso. E esse desenvolvimento que vai acontecendo, esse crescimento da qualidade de vida, ele parecia que não tinha retorno, parecia que era uma coisa que estava garantida. Nas eleições que houve de 2002 para cá, de 2002 até 2014, pelo menos, ninguém concorreu a um cargo executivo, que presidente, governador, prefeito eu acredito, não tenho certeza, mas todos concorriam prometendo alguma política social, prometendo que de alguma forma melhorar a vida das pessoas mais pobres. Podiam ser do PT, podiam ser do PSDB, podiam ser do PMDB, eles iriam falar em alguma política social. A primeira eleição da qual isso esteve ausente foi 2016 e totalmente ausente 2018. Não foi totalmente ausente, estou exagerando, em que o candidato vitorioso não falou em políticas sociais. O candidato vitorioso não propôs uma redução da miséria, uma melhora do nível de vida, os assuntos se deslocaram. Isso cria um problema muito grande para a sociedade brasileira, porque uma sociedade que ainda tem deficiências sociais muito grandes é uma sociedade que parou de enfrentar essas deficiências. A sociedade deveria estar enfrentando tudo isso, procurando superar, melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar tudo, e a sociedade está, de certa forma, quase desamparada. Vocês vejam, embora o ministro Mandetta tenha, nas suas últimas semanas de gestão, tomado várias medidas que se dirigiam a melhorar, a defender a saúde contra a pandemia do coronavírus, antes disso, ele tinha participado da exclusão dos médicos estrangeiros que vieram para o Brasil. Não é uma questão política ser médico cubano. É o fato de que médicos brasileiros tinham muito pouca vontade de ir para os lugares mais pobres do país. Então, o que conseguimos com os médicos, sobretudo cubanos, foram duas coisas. Uma disposição a ir a lugares bem pobres e ajudar, e segundo, uma visão de medicina que é muito mais social. Uma visão de medicina que considera não simplesmente o paciente como indivíduo,
mas o paciente como parte de uma coletividade que deve melhorar. E tudo isso, até aí, isso foi desfeito no momento da eleição do atual presidente, ele avisando que ia mandar embora os médicos cubanos, eles foram embora, deixando um vazio que piorou a vida de muita gente, fez adoecer muita gente, provavelmente fez pessoas morrerem. Então, nós estamos num momento em que no Brasil e em alguns outros países do mundo também ocorre esse retrocesso. E esse retrocesso é, de certa forma, coroado pela pandemia do coronavírus. Quer dizer, é uma coisa que poderia nunca ter acontecido. Poderia ser uma mera coincidência. Mas, nesse momento em que estamos tão fragilizados, vem essa pandemia e, infelizmente, entre poucos presidentes do mundo que minimizam a importância do coronavírus, está o presidente da República do Brasil, que considera que é uma gripezinha, que é algo que pode passar com facilidade, sem pensar no tamanho que isso tem. O último dado que eu olhei do coronavírus, olhando por milhão de pessoas, que eu acho que é melhor do que olhar por país e dizer quanta gente morreu num país, porque os países são muito pequenos, os países são muito grandes. Então, para vocês terem ideia, San Marino, que é um país minúsculo, que é uma cidade incrustada na Itália, embora independente, é um dos lugares que mais morreu gente por coronavírus. Mas por quê? Morreu pouca gente, mas a população é muito pequena. Então, proporcionalmente é muito grande. No Brasil, faz 15 dias, eram 4 mortos por milhão, foi subindo, chegou a 14 mortos por milhão, dado que eu verifiquei ontem na internet, num site confiável. E enquanto outros países da Europa, que estão até bem controlados, como Portugal, têm um número maior. Sorte nossa. Agora, eu digo sorte nossa porque, enquanto isso, o Brasil estava com o número de testes de 296 testes por milhão de habitantes, o que é quase nada. Agora chegou, nessa semana, 1.300 testes por milhão de habitantes. Para vocês terem ideia, Portugal tem 17 mil testes por milhão de habitantes. Então, os nossos 14 mortos por milhão são um número provavelmente subnotificado. Provavelmente há mais mortos do que 14 por milhão, e nós não sabemos exatamente quantos, e não sabemos o que isso tudo vai trazer. O que isso deveria chamar a nossa atenção? Em primeiro lugar, pensar o que o ser humano andou fazendo que causou, além dos problemas já existentes, problemas novos, como essa pandemia. Ao que parece, essa pandemia derivaria de uma transmissão de um vírus de morcegos para seres humanos em feiras de animais selvagens ou silvestres, se quiserem chamar assim, na China, em Wuhan. Aparentemente é isso, é a explicação que é mais dada. O que indica que tem havido, por parte do ser humano, uma quebra das fronteiras com o mundo natural, com a natureza, e talvez até com o mundo selvagem, que às vezes é um pouco perigosa. Às vezes a gente avança o sinal nesse espaço e talvez a gente devesse fazer o que eu chamaria um novo pacto com a natureza. Como nós poderíamos respeitar a natureza de uma maneira tal que ela não faça a sua, não sei se a palavra é essa, ela pode parecer exagerada, a sua vingança, ou a sua desforra, ou a sua, ou não sabemos exatamente o que acontece. A causa talvez seja, então, um maltrato em relação à natureza muito grande, feito na nossa sociedade, e que, por sua vez, deriva provavelmente do tamanho do consumismo a que chegamos. Nossa sociedade chegou a um nível de consumo que é muito exagerado. E esse nível de consumo, ele tem um custo. Já se diz há muitas décadas que se todos os seres humanos tivessem o nível de consumo do cidadão norte-americano, a Terra não dava conta, o planeta não dava conta. Então, existe um nível de consumo que é muito grande. Talvez devamos, então, rever e pensar como que nós podemos reduzir esse nível de consumo ao que é mais necessário. Como podemos, por exemplo, mexer na alimentação. Vocês sabem, certamente, que para gerar X proteínas animais,
se gasta muito mais água, muito mais nutriente do que o mesmo número de proteínas vegetais. Há uma campanha forte hoje, em termos de alimentação, para substituir a carne, e sobretudo a carne vermelha, por grãos e, sobretudo, produtos vegetais menos agressivos. Então, eu creio que esse é um ponto que é importante a gente considerar e que vai além do elemento estritamente, imediatamente político. Não é apenas uma questão política, até porque aí é uma questão delicada. Questão delicada, que vocês podem lembrar, do governo Lula, um dos orgulhos do governo Lula é que muitas pessoas pobres estavam finalmente podendo comer carne. Comer carne durante muito tempo foi um privilégio dos mais ricos. Então, quando você tem uma sociedade mais justa, mais pessoas começam a comer carne, é bom, é positivo. Só que aí vem esse problema que eu apontei, será que o planeta aguenta? Será que o planeta aguenta todo mundo comendo carne na mesma proporção do rico ou do cidadão norte-americano? Ou nós temos que mudar os hábitos alimentares de todos? Não digo todo mundo virar vegetariano ou vegano, mas, enfim, reequilibrar tudo isso. Então, esse é um assunto delicado e que vai além do, como eu dizia, não é simplesmente a gente reduzir a desigualdade dando carne a todo mundo. Nós temos que, ao mesmo tempo que reduzimos a desigualdade, nós temos que repensar quais são nossos hábitos de saúde. E isso se liga a outra questão ainda no plano da alimentação, que é o seguinte: em termos de quantidade, finalmente, pela primeira vez na história do mundo, existe comida suficiente para a população inteira. Quer dizer, onde as pessoas passam fome, não é problema de produção, é problema de acesso, de distribuição. Hoje, o mundo produz comida suficiente para todo mundo que vive no planeta Terra. Primeira vez da história, provavelmente. Primeira vez. E, no entanto, nem todo mundo, no entanto, a gente ainda passando fome, porque nem sempre essa comida chega. Às vezes, as pessoas moram em lugares muito ruins de acesso, etc. Agora, se a questão da quantidade da alimentação está bem encaminhada, não está resolvida, mas está encaminhada, depende só do acesso, a questão da qualidade da alimentação é um problema grande. Nós vivemos um aumento muito grande do fast food. O que é fast food? É gordura com açúcar. Dificilmente você vai ter comida tão gostosa quanto gordura com açúcar. Geralmente é o que faz as comidas mais gostosas. E, no entanto, não é nada saudável. Quando você mistura gordura e açúcar, ou quando você extrapola o que deve na gordura e no açúcar, você gera problemas de saúde grandes. Então, nós estamos vencendo a fome e substituindo a inanição, por assim dizer, pela obesidade. Nós estamos substituindo um problema por outro. Essa é uma questão crucial que exige um trabalho grande. Talvez vocês lembrem, quando surgiu o programa Fome Zero, que acabou virando Bolsa Família, o primeiro dirigente, que foi o Graziano, José Graziano, depois diretor da FAO, ele pensou em autorizar a compra só de certos alimentos, não de quaisquer alimentos. Por exemplo, havia a ideia de proibir o uso do cartão de alimentação para comprar bolachas ou biscoitos com recheio de morango, que não é uma coisa saudável. E houve uma grande discussão até que, no fim, se concluiu que era melhor as pessoas escolherem, que daria muita burocracia você ter que organizar no cartão para não passar determinado tipo de produto. Vocês sabem, geralmente cartão de alimentação não passa ração de cachorro, não passa bebida alcoólica, seriam muito mais do que isso. Mas vocês vejam, havia uma preocupação interessante da parte dele, que era, vamos fornecer alimentação, mas alimentação de qualidade. Tudo isso entra no universo de saúde que a gente está vendo hoje. Nós temos, por um lado, uma saúde que permite uma longevidade, as pessoas vivendo muito mais tempo que no passado, com mais qualidade, a necessidade que passamos a ter de pegar as pessoas mais velhas e dizer qual o prazer que você tem na vida. Às vezes há pessoas velhas que estão inteirinhas, bem, mas não tem mais o que fazer. Nós temos que descobrir o que elas podem fazer.
O SESC, por exemplo, Serviço Social do Comércio, tem um trabalho belíssimo aqui em São Paulo, em outros lugares também, mas eu conheço de São Paulo, que é de fazer as pessoas, tanto de todas as idades, mas muitas vezes mais velhos, se interessarem por atividade física e por cultura. Porque às vezes falta, às vezes a pessoa foi além, vamos dizer, na capacidade de vida, do que ela dá de conteúdo, de valor para isso. Às vezes a pessoa está vivendo e não vê mais valor na vida dela, não vê mais graça na vida. Então tudo isso é um primeiro grande pacote que a gente tem que pensar. Quer dizer, a gente avançou na saúde extraordinariamente, mas a gente tem que dar conteúdo para isso, dar valor, saber o que a gente vai fazer. Eu acredito muito na cultura e na atividade física. Eu acredito muito no papel que tem a cultura, sejam as artes, a literatura, seja você como espectador assistindo um espetáculo, você como autor. Minha primeira mulher, que é historiadora, ela tocava flauta doce. E ela lecionava flauta doce, dava aula particular. E era uma coisa incrível, porque ela não estava interessada em fazer alunos que fossem. Ela era muito boa, mas ela não estava interessada em preparar aluno de conservatório. Ela queria que você saísse da primeira aula já tocando uma musiquinha na flauta doce. Isso deixava as pessoas super felizes. Nenhuma delas ia se tornar, ou que eu saiba se tornou, artista de se apresentar em orquestra. Mas isso é cultura. É uma coisa que te dá um prazer que você passa a ter esse espaço. Ou nos esportes, quando você pratica um esporte sem se preocupar em ser campeão. Eu acabei de ler a biografia daquele tenista famoso, Agassi, e, bom, a vida dele é um inferno. Ele, desde o começo, diz: detesto tênis, odeio tênis, foi campeão mundial, odiava tênis. Mas uma coisa que você vê o tempo todo nele, ele está o tempo todo machucado. E quando vocês veem jogadores de futebol, estão machucados uma boa parte do tempo. Não é melhor você ter um esporte que te dê uma satisfação pessoal, uma coisa assim, do que estar machucado o tempo todo? E com isso a gente passa, vamos dizer, eu falei tudo isso por causa da pandemia, questão da saúde, como nós podemos melhorar a saúde das pessoas, como existe uma melhora efetiva, o aumento da expectativa de vida, mas nós precisamos botar conteúdo, botar qualidade cada vez maior. Vamos passar agora a crise que a educação está vivendo na situação política brasileira, que, enfim, acaba, de certa forma, ligado a isso, eu chamei a outra pandemia, pandemia política em que estamos. Nós temos hoje um sistema educacional que foi construído com dificuldade. Vocês não esqueçam que em 1534 a primeira universidade era criada na América Espanhola. E no Brasil foi 400 anos depois que se criou a Universidade do Brasil, hoje Federal do Rio de Janeiro, e a Universidade de São Paulo, a USP. 400 anos de atraso na formação universitária no Brasil. Não esqueçam o tamanho do analfabetismo histórico no Brasil, e mesmo quando ele é reduzido, foi muito reduzido nas últimas décadas, mas ainda não existe o hábito de leitura constante, o que faz que muitas pessoas acabem esquecendo que aprenderam. Um episódio belíssimo que eu presenciei no MEC, vocês vejam coisa curiosa, você é ministro da Educação, você tem um secretário, que é seu subordinado direto, ele tem um subsecretário, então uma pessoa que está perto do escalão mais alto do MEC, e o pai dele era eletricista e não sabia ler e escrever, e por causa disso não podia tirar a carta de motorista para, enfim, ser mais eficiente no trabalho. Ele tinha que ir de um lugar ao outro de ônibus. Então os filhos ensinaram o pai a ler e escrever. E ele tirou a CNH, comprou um carro, melhorou o nível de vida, só que ele não lia, não continuou lendo. Resultado, na hora da renovação da CNH, ele não conseguiu renovar, porque na hora que você faz aquele teste visual, ele não identificava as letras, não sabia mais o que eram aqueles sinais. Aquilo não tinha sinal para ele. Vocês vejam a coisa terrível, uma pessoa tão perto do topo do MEC e que está fora do mundo da leitura. Então, esse é um problema grande que temos. Nós tivemos uma expansão das universidades, foi notável. A UFAC, os institutos federais, todos eles cresceram muito, mas nós
temos uma deficiência grande, sobretudo hoje, no ensino básico, na educação fundamental. Nós mantemos uma deficiência na educação fundamental. E esse é um problema sério, porque isso cria uma desigualdade grande. Costumam dizer alguns educadores que você define o futuro das pessoas nos 3 primeiros anos de vida, que aí se fazem sinapses, se fazem as articulações mentais, e que então, quem até o 3º ano de vida teve uma formação melhor, já sai para o resto da vida bem na frente de quem ficou atrasado nisso. E, no entanto, nós temos ainda muita família no Brasil que tudo que ela faz com o filho é pedir para uma empregada, uma vizinha, tomar conta, olhar a criança. Isso não é educação. Olhar a criança é o quê? É você ficar olhando para a criança não se machucar, não se ferir, eventualmente mandar que ela tome banho, que ela faça lição, mas não é chegar e ajudar a fazer lição. Não é colocar numa creche e fazer a pessoa aprender algo mais. E lembrem, creche não é para você ter conhecimentos notáveis. Creche, em boa parte, é você aprender a brincar, é você se socializar, se aprender a ser menos egoísta, se aprender a conviver com os outros. Esse é o grande papel da creche. Creche não precisa alfabetizar. Você não precisa alfabetizar aos 3 anos de idade. Você pode, nesse período, isso sim é muito importante, ensinar as pessoas a serem recíprocas, a aceitarem a igualdade, que é um dos grandes valores humanos e que no Brasil, que é uma sociedade muito hierárquica, muito desigual, é um valor fraco. Então, nós temos que desenvolver esses pontos todos. E isso tudo foi sendo encaminhado. Nós melhoramos o material escolar, nós, Brasil, eu estou dizendo. Nós demos acesso a esse material escolar, fizemos um exame de alta qualidade, o Enem. O Enem é uma operação extremamente complexa de ser feito, cada etapa dele, desde a formulação das questões até fazer as provas chegarem ao destino com segurança. Eu, quando ministro, fui ao quartel em São Paulo, onde ficam as provas impressas. É uma coisa espantosa. Elas estão super vigiadas. Os caminhões começam a sair 15, 20 dias antes da prova. Provavelmente o que sai para o Acre é um dos primeiros. Talvez só o de Roraima ou do Amapá saiam antes. E esses caminhões têm que ser muito bem acompanhados, com muita segurança, e mais tarde, desses caminhões gigantescos que levam quantidades enormes, às vezes material para um estado inteiro dentro de uma única unidade, eles depois vão dispersar esse material por veículos cada vez menores e mantendo a segurança do exame. Então, uma coisa que é extremamente importante que o Brasil fez, um sinal de êxito muito grande, e tudo isso nós estamos hoje vivendo um certo descaso do governo, porque o Ministério da Educação não tem prioridade nessa área. Ou, para dizer de outra forma, por mais tensa que seja a relação entre os dois partidos que disputaram a presidência da República durante 20 anos, ou um pouco mais, PT e PSDB. O PSDB ganhando em 94 e 98. O PT ganhando em 2002, 2006, 2010, 2014. 6 eleições, 2 partidos vitoriosos. Por maior que tenha sido o conflito entre os dois partidos, e embora depois da eleição de 2014 o PSDB tenha se aliado aos setores mais conservadores para destituir a presidente eleita, por mais tensa que tenha sido a relação, o fato que os dois partidos tinham uma certa tendência a concordar quanto à educação básica. Não digo quanto ao ensino superior. Quanto ao ensino superior, a diferença era muito grande. Vocês devem ter vivido isso na UFAC. Vocês devem ter visto que para o PT o ensino superior público era mais importante, para o PSDB o ensino superior privado era mais importante. Mas no caso do ensino básico, havia muita convergência entre o que um e outro defendiam. Não unanimidade, divergências, acusações recíprocas, críticas, mas uma convergência bem maior do que em outras áreas, muito maior,
do que no tocante à economia. No tocante à economia, a diferença dos dois partidos era gigantesca, no tocante à educação era bem menor. O que nós tivemos em 2018, na última eleição presidencial, foi muito curioso, porque pela primeira vez nós tivemos uma candidatura presidencial vitoriosa que não prometia melhorar a educação, que não colocou na educação uma de suas prioridades. Não vamos nos iludir, educação não foi prioridade em eleição presidencial nenhuma, sempre esteve depois da saúde, porque as pessoas sabem que estão doentes, ou imaginam que estão doentes. O brasileiro tem uma coisa pela doença que é espantosa. Eu lembro uma vez que eu fui não faz muito tempo, eu fui a Londrina, no Paraná, e no meio da tarde eu precisei comprar alguma coisa, fui a uma farmácia, havia várias farmácias próximas, estavam todas lotadas às 13h30 da tarde. Eu pensando, por que a gente vai tanto à farmácia? Por que a gente tem tanta farmácia? Eu acho que a gente se acha doente, a gente acredita que é doente, acredita que remédio vai melhorar. E, por isso mesmo, saúde é um tema em campanha eleitoral muito forte. As pessoas querem, de alguma forma, a saúde, até por uma razão muito simples. Você sente dores, você não sente ignorância. Ninguém, quando uma pessoa é ignorante, não dói o dedo direito, não tosse, não tem catarro. A ignorância não é sintomática, vamos dizer assim. A má saúde, ela traz sintomas. Ela faz que as pessoas queiram melhorar. E não obstante, apesar dessa prioridade da saúde, a educação também foi uma prioridade de vários governos que disseram, de linhas políticas diferentes, você vai melhorar de vida tendo uma educação melhor. Com educação melhor, você vai ter um emprego melhor, vai ter uma renda melhor, vai ter uma capacidade maior de encontrar o seu caminho na vida, e vai se abrir mais para o mundo. Você vai ser capaz de, enfim, de desfrutar mais das capacidades do mundo e até mesmo no caso do coronavírus, que é essa pandemia terrível que estamos vendo hoje. Com uma educação melhor, você vai se proteger melhor, porque você vai saber quais são os cuidados a tomar. Você vai ter um pensamento mais lógico, você vai saber que se deve evitar aglomerações, você não irá a festas, não fará, enfim, grandes reuniões, aceitará ficar isolado, procurará limpar o que você comprou no mercado, o que chegou no mercado, higienizar, como se diz. Então, a educação tem um impacto, inclusive, na saúde. E é esse impacto que, curiosamente, na campanha eleitoral, não foi desenvolvido. Quando a gente ouvia falar de educação, parte do candidato que finalmente foi vitorioso, era muito mais no sentido de que a educação era um problema, de que a educação tinha levado o Brasil, graças ao Paulo Freire, por culpa de Paulo Freire, tinha levado o Brasil para uma situação de atraso, uma situação moralmente duvidosa. Quer dizer, a avaliação feita pelo grupo que ganhou as eleições de 2018 é que desenvolveu-se no Brasil uma certa imoralidade. Imoralidade significando provavelmente a aceitação da igualdade a homens e mulheres, brancos, negros, heterossexuais, homossexuais, e que essa aceitação da igualdade trazia era fruto da educação. Então, a educação passou a ser algo perigoso. Não é à toa que surgiram dois movimentos que foram simultâneos ao Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação foi discutido no Congresso de 2010 a 2014. Nesse período surge um movimento que denuncia a chamada ideologia de gênero. Um movimento, então, que se baseia na ideia de que o gênero da pessoa se define biologicamente, que ou é menino ou é menina, e que menino brinca, enfim, menino se veste de azul, menina se veste de rosa. Menino brinca de carro, caminhão, tanque de guerra, menina de boneca. E que qualquer outra coisa é fruto de uma doutrinação. Não é porque
eventualmente um menino, apesar de ter pênis, gosta de bonecas, uma menina, apesar de ter vagina, gosta de caminhões. Não é isso. Então, houve essa campanha e outra campanha chamada Escola Sem Partido. São duas campanhas muito claras contra o papel libertador, emancipador, enriquecedor da educação. São duas campanhas que colocaram como meta que a educação traz problemas para as pessoas e que ela deveria voltar ao que era no passado. E ao voltar ao que era no passado, nós, educadores, seremos culpados. Em especial, aqueles que lidam com formação de professores, que estariam, então, levando os alunos para um mau caminho. Então, eu creio que esse é um ponto que começou uma deterioração grande, e vocês vejam como a discussão do Plano Nacional de Educação foi quase toda ela em cima dessas duas questões: escola sem partido e ideologia de gênero. E, infelizmente, os setores progressistas caíram nessa armadilha. Por que eu digo isso? Porque, em vez deles proporem outras questões, eles praticamente ficaram na insistência da questão de gênero. Foi o grande tema, e perdendo nas votações. Na votação nacional, do Plano Nacional de Educação, quando alguns deputados viram que a afirmação de que era proibida a discriminação de gênero ia perder na eleição, eles colocaram um substitutivo que era: fica proibida toda e qualquer discriminação na escola. Mesmo assim, outro grupo quis colocar discriminação de gênero, como se todo e qualquer não fosse todo e qualquer, já estava proibido. Mas foram votadas as duas propostas, uma contra a outra, o que acabou levando setores mais conservadores a dizer: pode haver discriminação de gênero, sim, porque a emenda foi derrotada. O MEC jamais concordou com essa interpretação. O MEC sustentou que, pelo menos no período em que eu estive lá e antes, o MEC sustentou que a discriminação estava proibida sob qualquer forma. Mas, com isso, nós deixamos de discutir coisas no Plano Nacional de Educação que teriam sido muito mais ricas. Por exemplo, poderíamos ter discutido uma redução do número de alunos por sala de aula, à medida que os estados e municípios tivessem dinheiro, reduzir. Ou poderíamos ter proposto que nos municípios com capacidade financeira, os anos de alfabetização tivessem 2 professores e que essa fosse uma prioridade. Antes de você fazer outras coisas, você fizesse as duas coisas: salas menores, mais professores. Em vez disso, ficamos discutindo esse factoide. E o Brasil, e esses foram praticamente os primeiros dentre os fake news. Dentre as, não vamos usar o termo fake news, vamos usar o termo verdadeiro, mentira. Quer dizer, das mentiras que começaram a tomar conta da política, algumas das primeiras foram essas: ideologia de gênero, a escola sem partido, houve outras também, a mamadeira de piroca, a ideia de que o governo ia colocar um chip em cada cidadão para acompanhar o que o cidadão faz, e outras coisas que ainda hoje a gente ouve o tempo todo, sobretudo para o grupo de WhatsApp. Eu recebo quase todo dia no grupo de WhatsApp da minha rua, é uma rua de classe média, alguma coisa absolutamente louca sobre cura do coronavírus. Coisas absolutamente doidas. E que, se as pessoas seguirem, vão morrer feito mosca. E aí nós chegamos a um ponto, vou preparar uma espécie de conclusão, que é uma coisa muito esquisita. Quer dizer, é como se nós tivéssemos, por parte de uma parcela da sociedade, uma opção pela morte, uma opção esquisitíssima de vamos deixar as pessoas morrerem, não vamos tratar adequadamente, não vamos proteger as pessoas, não vamos, de alguma forma, poupar. Porque é claro que se todo mundo fica em casa, você tem vários problemas a definir. Alguém tem que produzir comida, alguém tem que comercializar a comida, alguém tem que fazer a distribuição disto. Então você precisa de agricultores, você precisa de criadores de gado e de animais, você precisa de pessoal trabalhando no comércio, pessoal trabalhando em posto de combustível,
Você precisa de uma série de profissões. O que que um governo deveria fazer? Deveria ter um plano de emergência, um plano de contingência para dizer como nós vamos fazer para as pessoas terem uma proteção prioritária. Primeira coisa, então, pegar as federações de indústrias e dizer: todos vocês vão fazer agora máscara. Vai haver máscara para todo mundo. Vai haver álcool com gel. Vamos converter fábricas e fábricas em fábricas com desses produtos. Vamos dar uma gratificação suplementar para as pessoas que estão assim expondo sua saúde. Vamos preparar exames e testes para priorizar o tratamento delas. Vamos fazer hospitais de campanha o mais rápido possível. Tudo isso o Brasil demorou a começar a fazer e ainda está fazendo. Vocês devem lembrar que a China, em janeiro, em 10 dias, construiu um hospital. 10 dias. Quer dizer, é claro, você pode dizer, China é um regime ditatorial, é o que eu chamo de despotismo esclarecido, porque é um regime despótico, autoritário, ditatorial, mas que utiliza muito a ciência e o conhecimento no seu funcionamento, que não é uma defesa da China que eu estou fazendo, mas o fato é que nós podíamos ter tomado medidas desse tipo. Em vez disso, o que temos? Temos tido de norte a sul, não sei se isso aconteceu no Acre também, mas houve em muitos estados do Brasil manifestações para a reabertura do comércio sem nenhum controle. Não é reabrir o comércio com certos cuidados, é reabrir o comércio sem nenhum controle. E quando se fala, é por quê? Porque as pessoas vão perder emprego? Bom, para isso existe imposto. É, a lei brasileira, quer dizer, tanto se pode criar novos impostos para acudir as pessoas mais pobres, obviamente as mais ricas pagariam por isso, quanto você pode criar na Constituição brasileira, o imposto demora um pouco para você ser criado, mas você pode fazer empréstimos compulsórios. O Brasil poderia ter feito empréstimos compulsórios sobre os mais ricos para poder garantir a alimentação, garantir o funcionamento disso tudo, etc. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa muito mais amena. Eu moro na cidade de São Paulo, que é afetada algumas vezes por ano por uma tempestade. Talvez todas as cidades do Brasil tenham esse fenômeno de tempestade. Então acontece algumas vezes por ano de a tempestade cair, às vezes é no fim da tarde, é um inferno voltar para casa. Às vezes a tempestade vara à noite, é um inferno as pessoas saírem de manhã para o trabalho. E faz muito tempo eu tenho a ideia de que em dia de tempestade, pelo menos tempestade que afeta a parte da manhã, a cidade deveria decretar um feriado. Sabe? Dá tanto trabalho você chegar ao trabalho, às vezes a pessoa só chega ao trabalho, volta ao meio-dia, às vezes ela passa horas no trânsito, é um inferno. Era mais prático você dizer, hoje não se trabalha, com exceção de tais e quais profissões. Isso é o que eu chamo de plano de emergência. Você cria um plano de emergência que diz, médico, enfermeiro, etc., trabalha. Profissionais que têm a ver com fornecimento de alimentação, trabalham. Sei lá quais outros. Você faz uma lista relativamente pequena. Educação, provavelmente você não trabalha, você suspende. Mas as coisas muito emergenciais, eu pensei sobretudo na saúde, porque às vezes você marcou uma consulta com meses de antecedência, e se você dissesse só essas áreas vão trabalhar, é óbvio que o trânsito vai ser muito mais ameno. E por mais que a cidade esteja alagada, com dificuldade de transporte, como haverá muito menos gente usando carro, usando ônibus, usando metrô, você conseguiria fazer isso funcionar. Esse é um exemplo de algo muito mais ameno, porque não se, ninguém, vidas não estão em risco, geralmente, nessas coisas. Agora, numa situação em que a gente tem vidas em risco, o Brasil deveria ter feito esse tipo de projeto. E esse é um ponto em que eu acho que falta governança. Nós temos que pensar, e eu acho que esse é um dos papéis da universidade. Eu penso que a universidade deve preparar as pessoas para uma governança de situações de emergência. Nós vamos ter situações de emergência, sim, como essas. O coronavírus não é a primeira pandemia do século. Tivemos ebola, H1N1, gripe aviária, tivemos várias. O ebola mata mais gente no Congo proporcionalmente do que o coronavírus. Então não está resolvido. Então, como nós vamos preparar as pessoas para gestão?
Como você vai saber o que você faz em situações calamitosas? Porque, sinceramente, gente, você passar uma manhã tentando chegar no local de trabalho, em meio a uma tempestade, é uma estupidez. Você chegar lá e trabalhar metade do seu período, talvez, tem necessidade. Você precisaria, sim, ver como compensa financeiramente, como você reequilibra tudo isso, como você organiza a sociedade. Esse me parece um dos papéis da universidade. Outro papel importante da universidade é preparar as pessoas para as mudanças. Nós estamos vivendo um período em que profissões, em que empregos desaparecem, profissões também desaparecem e novas surgem. Então, o que nós vamos fazer com tudo isso? Eu lembro do entusiasmo da presidente Dilma pelos Big Data, como ela dizia, os grandes dados, os dados que você tem milhões. Você pega um Google Maps, você usa um Google Maps ou um Waze para se deslocar, ele está pegando dados de todo mundo que mora na cidade. Ele pega o trânsito como funciona. Numa cidade grande, de milhões de habitantes, isso é uma quantidade gigantesca de pessoas. Você pode lidar com isso. Você pode, se você pegar os dados ah, de, de remédios, por exemplo, pega os dados de remédio do Brasil todo e você vê em cada posto de saúde quais remédios foram mais demandados. Certamente existem remédios que no Acre são mais demandados do que no Rio Grande do Sul e vice-versa. Então, quer isso dizer o quê? Quer dizer, provavelmente, que eu não preciso deixar um estoque tão grande onde não são demandados e que eu devo aumentar o estoque no outro lugar. E se eu tiver esses dados em grande quantidade, eu posso também perceber que um remédio está chegando perto da data de validade, não digo nos últimos dias, mas daí a alguns meses, e transferi-lo para um lugar onde ele vai ser utilizado quase certamente, em vez de deixá-lo morrer num lugar em que ele não vai ser usado. Tudo isso são coisas que estão no nosso horizonte que a gente tem que retrabalhar. Nós temos um papel, então, na formação das pessoas, que hoje é um papel notável. Esse papel também pode aumentar a nossa produtividade muito e reduzir o desperdício muito. Uma das grandes questões nossas é acabar com o desperdício. Nós temos um desperdício gigantesco na nossa sociedade. Jogamos fora comida, desperdiçamos material de toda sorte. Mesmo, eu lembro quando eu assumi o MEC, eu fiquei chocado, porque era abril é um mês fresco em Brasília, não é um mês quente, e eu chegava na minha sala, estava o ar-condicionado bem frio, e estava a luz acesa. Eu dizia, bom, para que a luz acesa? Para que o ar-condicionado ligado? E várias vezes eu tive, não foi uma vez ou duas, até eu finalmente convencer as pessoas a deixarem desligado, e eu mesmo acabei sendo quem eventualmente ligava. Mas isso tudo aparece, esse descuido é uma coisa que a gente tem que repensar. Como nós vamos fazer tudo isso funcionar? E como nós vamos fazer as pessoas pensarem todas as questões? Porque há um número enorme de coisas que não são feitas simplesmente porque não ocorrem às pessoas. E quando nós temos um governo que não prioriza o conhecimento, isso fica particularmente complicado. Um governo no qual a questão do fortalecimento do universo da pesquisa ficou secundária. Corte de bolsas, eliminação de áreas de pesquisa, entrega da base de Alcântara aos norte-americanos. Tudo isso representa para o Brasil um custo muito alto, de coisas que nós fizemos ao longo dos tempos. E ao mesmo tempo que isso tudo está sendo feito, ou desfeito pelo governo, a USP e várias outras entidades também fez em questão de semanas um respirador artificial muito barato, eficaz, só está precisando de uma empresa querer produzi-lo. Então nós somos capazes, nós do mundo acadêmico temos uma capacidade, nós precisamos mostrar isso. E nós precisamos mostrar à sociedade essa capacidade nossa, porque muitas pessoas pensam que a universidade é apenas para o diploma. Muita gente pensa que entrar na universidade federal, na universidade boa, é apenas uma forma de você se tornar advogado, médico e ganhar mais dinheiro. E esquece
toda a pesquisa que a universidade faz, todo o trabalho de extensão que ela faz, toda a cooperação que ela faz com os municípios e estados, e às vezes com empresas também, para melhorar a vida. Eu acho que tudo isso nós temos que deixar muito mais claro para a sociedade. Mas eu penso também que, por mais difícil que esteja sendo o momento atual, nós vamos superá-lo. Nós vamos superá-lo porque nós temos do nosso lado a ciência, temos do nosso lado a verdade, nós temos que fazer passar essas questões e nós temos enfim, construir um país mais respeitoso um do outro, um país que, enfim, foi avançando de 1980 em diante e que, infelizmente, sofreu esse baque, mas eu creio que a causa da educação é uma causa que continua merecendo a nossa atenção, nossa prioridade, e que talvez seja justamente o fato da gente estar nessa crise tão grande, nessa crise do coronavírus somada à gestão do governo, talvez isso seja bom como um alerta para nós mudarmos as formas do Brasil pensar a sua própria história, o seu próprio futuro. Bom, muito obrigado. Eu acho que agora a palavra está com vocês. Né? Muito obrigado, reitora, professora, professor. Grande prazer estar conversando com vocês. Obrigado, professor. Ainda não tem nenhuma pergunta, tem apenas um comentário de uma moça. Eu vou fazer uma pergunta mais um pouco relacionada com o final da sua apresentação. Nesse momento que está todo mundo confinado, a gente, em função, né, da pandemia, a gente recebe a quantidade muito grande de informações. E todas, se a gente abre qualquer jornal, sempre tem um texto refletindo sobre o que vai acontecer, se isso vai haver um tipo de transformação, um tipo de mudança após essa situação delicada pela qual nós estamos passando. Essa quantidade grande de informações que nós recebemos todos os minutos, isso é bom ou é ruim? E o que vai acontecer? Qual é a consequência dessa situação após a pandemia? Bom, a questão da formação, Porfírio, é uma questão da informação é curiosa, porque a informação não é formação. Informação para virar conhecimento, para virar formação, para virar consciência, exige todo um trabalho. Então, e nós falamos muito até mesmo em sociedade da informação, quer dizer, há uma valorização muito grande da informação que você obtém, disso tudo, mas isso acaba deixando de lado a questão crucial do que vai ser feito com isso tudo. Então, a informação é um elemento, é um ponto de partida. Mas, Porfírio, obrigado, viu? Então, e cumprimentos da minha parte, eles parecem muito simpáticos, viu? Pelo menos eles gostam da vida, eu acho. Eu acho até que estão abanando o rabo para você. Mas, no caso da informação, como ela não é processada, ela não é trabalhada, ela não é equilibrada, ela deixa um problema muito grande. Você não sabe o tamanho dela. Por exemplo, muito do que passa como dado é um dado informativo não costurado. Então, sem você... Vou dar um exemplo. Quando nós vemos quantas pessoas morreram do coronavírus, nós vamos olhar... se olha o dado bruto, o Brasil é um dos países que mais morreu gente pelo coronavírus. Mas eu tenho que olhar per capita. É pelo per capita que eu posso saber. E é curioso que quase toda vez que eu entro no per capita, o Brasil está na metade dos 150, 180 países do mundo. O Brasil estará em 75 no coronavírus, o Brasil estará em 80, 90, em tal qual coisa. É uma coisa curiosa, o Brasil nunca está na lista no final, nem está no começo. É muito raro o Brasil estar entre os melhores, é muito raro estar entre os piores. Então, quando eu passo do dado, se eu tenho só o dado inicial, o número de pessoas que sofreram tal qual doença,
esse número não me informa muita coisa, não me traz muito conhecimento, porque eu não sei qual a dimensão do problema. Quando eu porcentuo, eu passo a ter a dimensão do problema e sei o que isso significa mais. É claro que, por outro lado, um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 210, 220 milhões de habitantes, ele por si só tem um peso grande. Por si só, ele vai ser uma das maiores economias do mundo, e isso dá uma força para ele. Mas nós temos que processar isso para virar conhecimento. E uma etapa, formação o que é? Formação é o mesmo que educação. Educação, etimologicamente, vem do latim, ex, partícula ex, que é sair de dentro para fora, mais o verbo ducere, que está em conduzir, induzir, deduzir, que é levar. Então, educar é levar de dentro para fora. Educar é abrir para o mundo. Nós temos educação quando nós abrimos as pessoas para o mundo e elas passam a conhecer mais, elas saem do mundinho fechado. Por isso que a educação, o homeschooling, não funciona. Ensinar para os filhos em casa não funciona. Por quê? Porque a criança não sai para o mundo. Ela apenas vai repetir o que os pais, o que as mães disseram, que é a vida delas. Então, então, nós temos uma passagem nesse ponto para o que eu chamo de formação ou educação, que é significativa. E o ponto, e o remate disso tudo, é você ter consciência. Consciência já não é só conhecimento, consciência tem um elemento focado na ação, focado na moral. Quer dizer, qual a minha consciência a partir do conhecimento que eu adquiro? Eu mencionei, por exemplo, a gordura e o açúcar como elementos são nocivos para a saúde, embora muito prazerosos. Então, ter consciência significa nós temos que reduzir o consumo deles. Nós temos que lutar pela nossa saúde. Se você é cientista, você vai procurar também, uma das dimensões científicas e como nós podemos rivalizar em termos de qualidade e sabor com a gordura e o açúcar para ter comidas gostosas. Eu lembro, décadas atrás, eu fui a um restaurante vegetariano, comi uma feijoada, gente, aquilo era horrível, era muito ruim. Hoje você vai a um restaurante vegetariano, você vai ter comidas muito saborosas. Quer dizer, houve um avanço nisso. Isso, então, faz parte também do conhecimento. Você melhora a qualidade da comida, tornando-a uma comida saudável. Eu creio que esses passos todos são os passos que a gente tem que saber dar no sentido de ir da informação para mais além do que ela. Tem alguém conectado que deseja fazer alguma pergunta? Filho, eu estou vendo que tem 2 pessoas digitando já há algum tempo. Eu creio que pode ser pergunta. Tá, professora. Tem 2 comentários, mas estão Diga. digitando. Não, eu vou ler os comentários que a moça fez, mas são afirmativos apenas. Ela, ela fala, né, a Alcicleia, a pandemia das relações políticas, né, que são esgarçadas pelos conflitos partidários nas sociedades, têm sido mais devastadoras do que esta pandemia viral, que tem servido para evidenciar o colapso que muitos países vivem pelo desequilíbrio nas questões de saúde, educação, etc. Eu não sei, porque eu acho que essa pandemia é muito assustadora. Eu não diria que ela é menos grave do que os conflitos das pessoas. A gente não sabe realmente o que está acontecendo. É muito cedo para fazer uma previsão. Nós não sabemos sequer se uma pessoa que foi afetada pelo coronavírus adquire imunidade com isso, como acontece com muitos outros vírus. Então, uma expectativa positiva que seria. Vocês vejam, né? Quer dizer, por enquanto a situação é muito preocupante. A grande preocupação não é nem tanto impedir as pessoas de contraírem o coronavírus, é impedir multidões de contraírem ao mesmo tempo. Quer dizer, se fosse possível todo mundo contrair, mas numa escala de 10 anos, nós teríamos condições de tratar as pessoas. Se nós tivermos uma situação
em que os hospitais fiquem arquilotados, nós não temos como tratar isso. É um pouco isso que está no universo atual. Então, nós não sabemos o tamanho desse problema. É um problema muito mais sério do que as pandemias anteriores. Agora, tirando essa ressalva, eu concordo com a pessoa que escreveu, no sentido de que se desenvolveu um clima de ódio tão grande, de dificuldade de diálogo tão grande, que nós passamos a ter uma dificuldade de lidar com o ser humano. Quer dizer, há pessoas, quando nós pensamos que há pessoas que têm prazer em divulgar mentiras, as mal assinaladas fake news, e que algumas dessas mentiras podem prejudicar grandemente outras pessoas, podem até levar as pessoas à morte, fica a impressão de que alguma coisa falhou muito séria na educação. Alguma coisa muito séria ficou faltando, porque é incompreensível você ter pessoas que têm prazer na morte alheia, no sofrimento alheio. Vejam, eu estudei muito, apesar de minha área ser filosofia política, ou talvez até por isso, estudei muito história. Então, até o século XVIII, XIX, até mais ou menos, na verdade, década de 1930, a pena de morte era aplicada em público e era um espetáculo. Muitas pessoas iam ver, iam assistir uma pessoa ser enforcada, fuzilada, guilhotinada. E aí surge uma mudança que vai, primeiro, fazendo que a execução se faça em lugar fechado e depois abolir a pena de morte. Mas vocês pensem que faz 200, 300 anos, ou menos até, ver uma pessoa morrer era um espetáculo, era um entretenimento, era uma televisão. Você, em vez não tinha TV, você ia ver uma pessoa morrer, e às vezes de uma forma cruel. E o que é assustador é que parece que essa deformação psicológica ou está voltando ou não morreu de vez. Quer dizer, que existem pessoas que sentem algum tipo de satisfação no sofrimento alheio. E isso é algo que nós, da área de educação, temos que saber enfrentar e temos que fazer passar o tema da empatia. Isto é, eu sinto com o outro, eu sofro com o outro, eu sou solidário com o outro na dor dele e vou tentar fazê-la minorar e, de forma alguma, aumentar. A pergunta aqui é meio longa, mas eu vou tentar ler rápido. Muitas das profissões atuais serão necessariamente remodeladas pelas inovações tecnológicas, o que, de certa maneira, irão interferir para o fim de algumas profissões e o surgimento de novas profissões no futuro. As universidades passarão por grandes modificações quando cursos de profissões sólidas forem deixando de ser necessárias para a nova organização do trabalho. Entretanto, muito embora a autonomia universitária das universidades públicas para a criação de cursos, temos que lembrar que existem diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC que exige sua modificação para que as universidades possam, enfim, trabalhar a inovação das novas carreiras que surgirem. Diante disso, como as universidades poderiam liderar essas modificações, ao invés de acompanhar após as mesmas já terem ocorrido? Como ser proativo nesse cenário onde a educação é desprestigiada? É a pergunta da professora Isla Mansur. Olha, professor, excelente pergunta. Eu acho que é uma grande questão. Eu vou começar com uma observação que, quando eu fui diretor de avaliação da CAPES, me era feita por um amigo meu, o professor Reinaldo Guimarães, que é uma autoridade no campo de saúde pública. O Reinaldo dizia: no Brasil, em que temos, acho que na época, 2.500 programas de pós-graduação, a avaliação da CAPES é essencial para garantir a qualidade dos cursos, fechar os ruins, ensinar e estimular os bons a melhorarem. Se nós tivéssemos 10 vezes isso, o mercado no sentido mais amplo, não estou dizendo obtenção de dinheiro, o próprio sistema cuidaria disso. Você não precisaria necessariamente ter um órgão do Estado verificando tudo isso. No Brasil, nós temos muita regulação, o que tem que ser feito, etc. Provavelmente, se nós tivermos um avanço nisso tudo, uma parte disso diminui.
Vou dar um exemplo também norte-americano. Nos Estados Unidos, você talvez tenha modificado, mas em princípio a faculdade, o curso, escolhe qual entidade vai avaliá-lo. E há várias organizações que fazem avaliação de cursos. Então, Harvard pode escolher ser avaliado pela entidade tal, e Stanford pela entidade tal, e Kentucky, ou outra universidade menor, por outra. Agora, já a escolha já indica uma coisa: se você está escolhendo ser avaliado por gente exigente ou por gente pouco exigente. Se você está escolhendo ser avaliado por um grupo que dá mais atenção à pesquisa ou que dá mais atenção à execução profissional. E se você não está decidindo não ser avaliado por ninguém, também é um sinal. No Brasil, nós não temos muito isso. Apesar de nós termos dados públicos e publicados da CAPES, no caso da pós-graduação, do MEC, no caso da graduação, sobre o ensino no Brasil, do MEC também sobre pelo menos todo o ensino público, através do IDEB. Apesar disso, muita gente não toma conhecimento disso. E um problema que acontece às vezes na área de educação é que muitos cidadãos brasileiros esperam que o MEC vá resolver as bobagens que eles fizeram. Quer dizer, você escolhe uma faculdade ruim, um curso ruim, etc., e depois você quer que o governo vá resolver a sua bobagem, sendo que resolver a sua bobagem é, muitas vezes, validar um diploma que não tem conteúdo nenhum. Então, isso acontece no país. Então, para mudar isso, nós precisamos de uma consciência muito grande educacional, tanto dos gestores quanto dos próprios alunos. Precisa ficar claro para as famílias e para os alunos também que melhorar a educação é um benefício para a pessoa, não que é uma coisa que a pessoa vai adquirir apenas porque assim ela tem um diploma, e tendo um diploma ela vai viver, vai ter uma situação social melhor. Esse mito do diploma é um dos grandes erros brasileiros, aliás. Não sei se as pessoas estão ouvindo, têm noção de quantas faculdades de direito o Brasil tem. O Brasil tem 1.500 faculdades de direito, mais ou menos. O resto do mundo inteiro, todo o resto do mundo somado, tem em torno de 1.200 faculdades de direito. O Brasil tem mais faculdades de direito do que o resto do mundo inteiro. Agora, para vocês terem noção, a maior parte das faculdades de direito no Brasil, não sei o número de cabeça, mas vamos supor que sejam 300, 400, estão no estado de São Paulo, por ser o estado mais populoso do país. Agora, o estado de São Paulo tem apenas 3 faculdades de direito públicas. E tem talvez 300 privadas, algumas das quais são boas, mas minoria. Então, resultado, nós temos uma quantidade enorme de faculdades de direito cujos formados vão prestar o exame da OAB e vão ser reprovados e não vão jamais poder exercer o diploma de advogado. Então, isso é uma coisa que a sociedade tem que tomar consciência. Quer dizer, o governo tem que fazer sua parte, tem que avaliar os cursos ruins, etc., e fechá-los, mas a sociedade tem que saber exigir, tem que olhar os dados e dizer: eu vou disputar o curso tal porque esse é um curso bom, não simplesmente porque ele é vantajoso para mim, ou tal qual razão, ou está perto de casa. Então, e aí chegando propriamente à pergunta, as mudanças profissionais. Isso vai implicar que uma agilidade muito maior na construção de cursos. Há cursos que vão provavelmente se tornar inúteis. Há cursos que poderão perder a sua razão de ser. E há cursos que terão que ser criados com muita rapidez, talvez. Às vezes, certas formações serão mais rápidas. Por exemplo, pega game. Eu lembro uns anos atrás, uns 10 anos atrás, estava pipocando um tipo de curso que era web design de game. Eu acredito que esses cursos ainda tenham um espaço, porque os games continuam tendo uma demanda grande. Mas como você faz isso? Ou pega, por exemplo, a questão da saúde. Você ser fisioterapeuta, educador físico, professor de pilates, você não tem falta de yoga, você não tem falta de público. Tem gente querendo, e cada vez querendo mais. Então nós estamos vivendo uma mudança disso tudo, e como nós vamos enfrentar essa mudança? Esse é o ponto importante. Que eu saiba, não existe curso em universidade pública de pilates.
Pilates é uma especialização que acaba sendo feita no setor privado por pessoas formadas ou em educação física ou em fisioterapia. Mas nós vamos ter que enfrentar esse tipo de coisa, porque é muito importante para a saúde, para a melhora do corpo. Eu, pessoalmente, depois que comecei a fazer Pilates, nunca mais tive problema de coluna, faz uns 5, 6 anos. Passei 10 anos tendo todo ano problema de coluna. Então, como nós vamos articular tudo isso? Hoje, um curso de Pilates, justamente por não ser ministrado por faculdade pública, eu não sei nem se por alguma faculdade, eu creio que ele não é regulado. Deveria ser regulado? Como seria regulado? Não sei, são questões que nós vamos ter que definir. Mas a pergunta é importante, porque são profissões novas que estão surgindo. Professor, Ainda temos perguntas, ô Porfírio? tem a professora Maria Salete está querendo fazer uma pergunta. Professora, pode Tá abrir o bom. seu microfone e fazer sua pergunta. Professor Porfírio, posso falar? Pode sim, está aberto para a senhora. Tá, boa tarde, Boa né? tarde. Representando todo o grupo aqui presente em nome da reitora, e dizer que é um prazer, professor Renato Janine Ribeiro, ter essa oportunidade de interagir com o senhor. Isso é fantástico. A tecnologia, né, nos proporciona, e a nossa universidade está aí, uma universidade que, para mim, é uma universidade de ponta, proporcionando esse momento. Me emociona. Professor Renato, o senhor falou há pouco, para mim, o que eu chamo de desumanização do ser humano. Né? Quando o senhor falou na questão de apenas 300 anos, a gente assistia, né, a enforcamento de seres humanos julgados à morte, e, sem dúvida nenhuma, havia, assim, um prazer nisso. Não sou da área da história, sou da área da psicologia, professora da UFAC na área de psicologia da educação, e estudo esses movimentos, e trabalhando com infância e drogas agora na minha tese, eu venho levantando esse movimento desumano, né, da nossa sociedade. Então, eu considero que o momento que nós vivemos é análogo a uma fogueira que foi apagada. Acho que sumiu a voz, Maria Salete. Salete, não estamos ouvindo. Acho que está offline. Ela caiu, acho. Caiu a voz dela, né? Eu acho que caiu a conexão também. Estou vendo que está offline. Ah, tá, que pena. Logo na hora que ela ia É, formular a pergunta, será que volta? Tá bom. Então, professor, se ela voltar, ela refaz. Há uma pergunta aqui que já foi respondida durante a sua apresentação, referindo-se a qual seria o papel da universidade após a pandemia do coronavírus. Então, o senhor já fez algumas observações, mas se o senhor quiser fazer algum comentário em relação a essa pergunta, né, qual seria, que seria as Olha, é o principais... seguinte, Porfírio, a gente. Veja, na área de humanas, história, ciências sociais, ciências humanas, a gente aprendeu nos últimos séculos que os acontecimentos muitas vezes são fruto de um processo que vem vindo de longe. Então, a história até o século XVIII era vista como surpresas. Havia acontecimentos repentinos, um rei que morria, um atentado. E a partir das revoluções, da era das revoluções, você começa a ver que as revoluções estão despontando, e mesmo que elas que a tomada da Bastilha seja uma surpresa, já existe um descontentamento crescente e que vai dar nisso. Então, a história passou a ser assim. E o que nós estamos vivendo desde o atentado às Torres Gêmeas é uma certa volta ao elemento surpresa. No século XXI, que nós temos as Torres Gêmeas, que ninguém esperava e que causaram um dano gigantesco para as relações humanas. O mundo está gastando uma fortuna hoje em controle de segurança de aeroporto, disso, daquilo. Nós tivemos várias pandemias, a crise econômica de 2008 e os retrocessos políticos
que estão fazendo a miséria voltar em vários lugares. A Salete parece estar voltando. Então, concluindo só, eu penso que uma das coisas que a universidade vai ter que fazer o possível. O tema que você me passou são os desafios das universidades públicas no combate à pandemia na era do negacionismo científico. O professor Renato Janine Ribeiro é professor de Ética e Filosofia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, é ex-ministro da Educação e secretário nacional da SBPC até o ano de 2023. Ele é autor de vários... Ele é autor de vários livros, né? Eu vou colocar aqui uns 2 ou 3, entre os quais Ao Leitor Sem Medo, Hobbes, Escrevendo Contra o Seu Tempo. Outro, A Sociedade contra o Social, O Alto Custo da Vida Pública no Brasil. Esse foi ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura em 2001. Também tem A Universidade e a Vida Atual, Fellini Não Via Filmes. E também uma recente, A Boa Política, Ensaios sobre a Democracia na Era da Internet. A reitora não quer falar uma palavra, Guida? Professor, eu vou deixar para eu falar no final, tá bom? Tá bom, tá bom. Bom, é com muita satisfação que eu, pela primeira vez, me faço presente no Acre. É um dos poucos estados do Brasil que eu não conheço bem o país, mas infelizmente o Acre eu ainda não conheço, apesar de ter ouvido enormes elogios. Diz o meu antigo secretário de articulação dos sistemas de ensino, quando eu fui ministro da Educação, e que é muito conhecido de vocês, Binho Marques, que foi governador do estado do Acre, diz o Binho que o Acre é simplesmente o lugar mais bonito do mundo. Então, eu sinto que eu estou perdendo uma coisa muito importante. Espero que não demore muito tempo para eu poder conhecer um estado que é tão interessante, que a gente sempre lê coisas fabulosas e que tem trabalhos importantes. O próprio Binho me contou muito do que foi feito na educação, na secretaria, quer dizer, é um trabalho bonito que vocês fazem aí no estado. E o assunto que me cabe é um assunto muito difícil, né? Que é o assunto da universidade nesse momento de universidade pública, né, diante dessa crise agravada pela pandemia. Um amigo meu português que coordena um fórum que eu sugiro a vocês que acompanhem pelo Facebook, que é o Fórum Demos de Povo, Democracia. Ele fez recentemente um debate luso-brasileiro sobre o Brasil diante das duas pandemias, a pandemia do coronavírus e a pandemia da atual situação política do país, que está muito complicada. E nós estamos falando num dia em que a situação política brasileira ainda se agravou mais. Já tivemos, no começo da semana, a demissão de um ministro que estava se empenhando, apesar dos pesares, apesar de estar atrasado, apesar de não ter feito as coisas no momento que devia, mas que estava procurando recuperar o atraso e lutar contra a pandemia coronavírus. E hoje tivemos a demissão do ministro Moro, que tem, vamos dizer, vários problemas na sua história, utilizou métodos ilegais para chegar aos fins que ele queria, mas que foi levado à demissão de uma forma muito estranha. Segundo ele, saiu um ato, um decreto, hoje, com a assinatura dele, e que ele não teria assinado, o que é muito grave. Então, nós estamos numa situação do país que a gente jamais teria esperado que, uns anos atrás, que acontecesse. Ou dizendo de outra forma, podemos pensar que, a longo prazo, e desde o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma valorização da democracia em esfera mundial. Democracia não é um termo elogiado o tempo todo no século XVIII, XIX, apesar de começar a haver revoluções democráticas na França, Estados Unidos, um avanço democrático na Inglaterra. Mesmo assim, o termo democracia nos séculos XVIII e XIX, e numa parte do XX, é criticado. E é com a Segunda Guerra Mundial e com o fato de que os países do eixo, os países fascistas,
as ditaduras da Alemanha, da Itália e do Japão fazem ataques horrorosos com assassinatos em massa, genocídios, crimes de guerra, é com esse fato que ocorre uma espécie de união democrática contra esses regimes, que vai ser muito importante e que vai levar o termo democracia a adquirir um sentido mais positivo. Acaba de passar um helicóptero acima de casa, não sei se vocês ouviram, se atrapalhou o som, mas de qualquer forma, o fato é que nós temos, então, uma valorização de democracia que começa mesmo na década de 1940, que vai levar à criação das Nações Unidas, que não impede que haja ditaduras de direita e de esquerda no mundo todo. O Brasil vai sofrer, vai estar na parte do mundo tutelada por ditaduras pró-norte-americanas. A América Latina quase inteira vai, em algum momento, ter regimes não democráticos controlados pelos Estados Unidos, ao passo que a Europa Oriental vai estar sob o tacão da União Soviética, também com regimes ditatoriais. Agora, o fato é que, num certo momento, uma certa época, por volta de 1980, essas ditaduras, tanto da América Latina, de direita, quanto ditaduras de esquerda da Europa Oriental, elas caem e surgem regimes mais democráticos, com suas falhas, com suas limitações, mas surgem esses regimes que têm uma valorização maior da democracia e que, no caso do Brasil e de outros países, vem junto com uma melhora do nível de vida dos mais pobres. Reduz-se a desigualdade social. Existem oportunidades maiores que estão vinculadas à democracia. Um dado que pouca gente tem. Se nós pegamos o indicador de desenvolvimento humano, IDH. O IDH é um indicador cunhado pelo economista Amartya Sen e que visa a substituir o PIB como grande indicador de desenvolvimento. O PIB, o Produto Interno Bruto, é bom para falar de dinheiro, de riqueza, mas há dois fatores que são acrescentados ao PIB para fazer o IDH. Um deles é educação, e outro um deles é saúde, e outro deles é longevidade. Um deles é saúde, que é medido em boa parte pela longevidade. Quanto tempo as pessoas vivem? Que tipo de doença tem? E outro é educação. Quanto as pessoas têm de educação, qual a qualidade dessa educação, quantos anos de educação. Vocês vejam, em 1946, que não faz tanto tempo, faz o quê? 70 e poucos anos, o Brasil, pela primeira vez, colocou a obrigatoriedade de ensino na sua Constituição. E 4 anos de obrigatoriedade de ensino. O governo era obrigado, e os pais eram obrigados, a ter uma educação pública gratuita dos 7 aos 10 anos de idade. Só isso. Eu, quando tinha 10 anos de idade, em 1960, tive que prestar um exame chamado admissão para ver se eu podia entrar na segunda etapa do ensino fundamental, que se chamava ginásio. Uma quantidade enorme de crianças era repelida nesse exame. Então, nós tínhamos um sistema que, pela primeira vez na história do Brasil, ofertava educação gratuita, pública, para a população, mas apenas 4 anos. Em 2009, a Constituição foi emendada no governo Lula para passar para 14 anos. Já tinha subido a 8 anos durante a ditadura, dos 7 aos 14 anos. Em 2009, passou a ir dos 4 aos 17 anos. Quer dizer, educação infantil, o nível fundamental, que era o antigo grupo ginásio, e o ensino médio. Então, nós tivemos um avanço nisso grande, e não é à toa que o IDH brasileiro melhorou. Pra vocês terem ideia, a nossa expectativa de vida, não de nós que aqui estamos, mas de quem está nascendo hoje, é 74 anos de vida. Faz um século, a expectativa de vida no Brasil era uns 40 anos. Aliás, no Brasil e em muitos países do mundo. Então, praticamente dobrou a expectativa de vida. Então, tudo isso está associado um pouco à democracia. Em 1985, quando terminou a ditadura, e é por isso que eu estou falando do IDH, o indicador de desenvolvimento humano pegava 85% dos municípios brasileiros e diziam que era muito ruim. Não é que o indicador de desenvolvimento humano era ruim, ele era muito ruim em 85% dos municípios. Hoje, ele é muito ruim em menos de 1% dos municípios.
Quer dizer, apesar dos pesares, apesar de tudo que nos falta fazer, o Brasil avançou e esse avanço está vinculado à democracia, que é uma coisa que é muito positiva e que por vezes a gente esquece. Agora, o que acontece? Nós temos então um período em que as ditaduras caem, os regimes se democratizam, políticas sociais se desenvolvem. No caso do Brasil, isso começa praticamente com o governo Itamar Franco, que é um governo que começa a ter certas preocupações. Não sei se vocês lembram, ele criou o auxílio gás. O auxílio gás era para as pessoas mais pobres, você media isso pela conta de luz, então essa pessoa tinha direito a um botijão de gás por mês. Então, outros auxílios foram criados, mais tarde foram unidos no Bolsa Família. Então, em vez de vários auxílios picados, você passou a ter um auxílio monetizado, com o qual a pessoa faz o que quiser, mas em tese ela vai comprar gás, vai pagar a luz, vai comprar comida, são as coisas que acontecem. Esses tipos de ação social, cada vez mais envolvidos, foram acontecendo a partir do governo Itamar, crescendo no governo, continuando no governo Fernando Henrique e tendo um desenvolvimento muito grande nos governos Lula e Dilma. Há um dado importante, é pena que eu não consigo projetar imagem, não tenho essa capacidade ainda para uma fala online, mas quando o governo Lula assume, nós temos uma parte da população significativa vivendo na miséria. Essa parte da população, que é, se não me engano, de 6%, miséria mesmo, né? Não é pobreza, vai cair para menos de 1% no governo Dilma. E vocês vejam, quando você está pegando esse final da miséria, é muito difícil. Você está lidando com pessoas que moram em lugares muito afastados, muito difíceis. Geralmente no Brasil, os piores lugares para morar são lugares que têm excesso d'água ou falta d'água. No caso de vocês, falta d'água não deve praticamente existir, mas a gente pode pegar, seja o sertão do Nordeste, com muita falta d'água, seja, por exemplo, uma cidade como São Paulo, as pessoas que vão morar em bairros que são alagados durante chuvas. Nós temos em São Paulo um bairro que passa uns 3 meses por ano praticamente debaixo d'água. Então, isso numa cidade rica, na maior cidade do Brasil, nós temos isso. E esse desenvolvimento que vai acontecendo, esse crescimento da qualidade de vida, ele parecia que não tinha retorno, parecia que era uma coisa que estava garantida. Nas eleições que houve de 2002 para cá, de 2002 até 2014, pelo menos, ninguém concorreu a um cargo executivo, que presidente, governador, prefeito eu acredito, não tenho certeza, mas todos concorriam prometendo alguma política social, prometendo que de alguma forma melhorar a vida das pessoas mais pobres. Podiam ser do PT, podiam ser do PSDB, podiam ser do PMDB, eles iriam falar em alguma política social. A primeira eleição da qual isso esteve ausente foi 2016 e totalmente ausente 2018. Não foi totalmente ausente, estou exagerando, em que o candidato vitorioso não falou em políticas sociais. O candidato vitorioso não propôs uma redução da miséria, uma melhora do nível de vida, os assuntos se deslocaram. Isso cria um problema muito grande para a sociedade brasileira, porque uma sociedade que ainda tem deficiências sociais muito grandes é uma sociedade que parou de enfrentar essas deficiências. A sociedade deveria estar enfrentando tudo isso, procurando superar, melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar tudo, e a sociedade está, de certa forma, quase desamparada. Vocês vejam, embora o ministro Mandetta tenha, nas suas últimas semanas de gestão, tomado várias medidas que se dirigiam a melhorar, a defender a saúde contra a pandemia do coronavírus, antes disso, ele tinha participado da exclusão dos médicos estrangeiros que vieram para o Brasil. Não é uma questão política ser médico cubano. É o fato de que médicos brasileiros tinham muito pouca vontade de ir para os lugares mais pobres do país. Então, o que conseguimos com os médicos, sobretudo cubanos, foram duas coisas. Uma disposição a ir a lugares bem pobres e ajudar, e segundo,
uma visão de medicina que é muito mais social. Uma visão de medicina que considera não simplesmente o paciente como indivíduo, mas o paciente como parte de uma coletividade que deve melhorar. E tudo isso, até isso foi desfeito no momento da eleição do atual presidente, ele avisando que ia mandar embora os médicos cubanos, eles foram embora, deixando um vazio que piorou a vida de muita gente, fez adoecer muita gente, provavelmente fez pessoas morrerem. Então, nós estamos num momento em que no Brasil e em alguns outros países do mundo também ocorre esse retrocesso. E esse retrocesso é, de certa forma, coroado pela pandemia do coronavírus. Quer dizer, é uma coisa que poderia nunca ter acontecido. Poderia ser uma mera coincidência. Mas, nesse momento em que estamos tão fragilizados, vem essa pandemia e, infelizmente, entre poucos presidentes do mundo que minimizam a importância do coronavírus, está o presidente da República do Brasil, que considera que é uma gripezinha, que é algo que pode passar com facilidade, sem pensar no tamanho que isso tem. O último dado que eu olhei do coronavírus, olhando por 1 milhão de pessoas, que eu acho que é melhor do que olhar por país e dizer quanta gente morreu num país, porque os países são muito pequenos, os países são muito grandes. Então, para vocês terem ideia, San Marino, que é um país minúsculo, que é uma cidade incrustada na Itália, embora independente, é um dos lugares que mais morreu gente por coronavírus. Mas por quê? Morreu pouca gente, mas a população é muito pequena. Então, proporcionalmente é muito grande. No Brasil, faz 15 dias, eram 4 mortos por milhão, foi subindo, chegou a 14 mortos por milhão, dado que eu verifiquei ontem na internet, num site confiável. E enquanto outros países da Europa, que estão até bem controlados, como Portugal, têm um número maior. Sorte nossa. Agora, eu digo sorte nossa porque, enquanto isso, o Brasil estava com um número de testes de 296 testes por milhão de habitantes, o que é quase nada. Agora chegou, nessa semana, 1.300 testes por milhão de habitantes. Para vocês terem ideia, Portugal tem 17 mil testes por milhão de habitantes. Então, os nossos 14 mortos por milhão são um número provavelmente subnotificado. Provavelmente há mais mortos do que 14 por milhão, e nós não sabemos exatamente quantos, e não sabemos o que isso tudo vai trazer. O que isso deveria chamar a nossa atenção? Em primeiro lugar, pensar o que o ser humano andou fazendo que causou, além dos problemas já existentes, problemas novos, como essa pandemia. Ao que parece, essa pandemia derivaria de uma transmissão de um vírus de morcegos para seres humanos em feiras de animais selvagens ou silvestres, se quiserem chamar assim, na China, em Wuhan. Aparentemente é isso, é a explicação que é mais dada. O que indica que tem havido, por parte do ser humano, uma quebra das fronteiras com o mundo natural, com a natureza, e talvez até com o mundo selvagem, que às vezes é um pouco perigosa. Às vezes a gente avança o sinal nesse espaço e talvez a gente devesse fazer o que eu chamaria um novo pacto com a natureza. Como nós poderíamos respeitar a natureza de uma maneira tal que ela não faça a sua, não sei se a palavra é essa, ela pode parecer exagerada, a sua vingança, ou a sua desforra, ou a sua, ou não sabemos exatamente o que acontece. A causa talvez seja, então, um maltrato em relação à natureza muito grande, feito na nossa sociedade, e que, por sua vez, deriva provavelmente do tamanho do consumismo a que chegamos. Nossa sociedade chegou a um nível de consumo que é muito exagerado. E esse nível de consumo, ele tem um custo. Já se diz há muitas décadas que se todos os seres humanos tivessem o nível de consumo do cidadão norte-americano, a Terra não dava conta, o planeta não dava conta. Então, existe um nível de consumo que é muito grande. Talvez devamos, então, rever e pensar como que nós podemos reduzir esse nível de consumo ao que é mais necessário. Como podemos